E se o problema não fosse o mundo, mas a pessoa que você vê no espelho? Tem uma chance de você estar se destruindo, tentando ser alguém melhor. Você já se olhou no espelho e sentiu que a pessoa refletida ali era uma completa estranha? Não porque você não reconhecesse fisicamente, mas porque você a detesta com cada fibra do seu ser. Vivemos em uma era onde a melhor versão de si mesmo não é apenas um conselho de autoajuda, é uma regra invisível que todo mundo segue. Mas o que acontece quando essa busca pela perfeição se torna um parasita? Quando o desejo de ser amado pelo mundo se transforma em um ódio profundo por quem você realmente é. Hoje vamos mergulhar nas entranhas de A Substância. Mais do que sangue e próteses grotescas, esse filme é um espelho distorcido na nossa própria cabeça. É uma análise visceral sobre o envelhecimento, o olhar que te julga e, acima de tudo, o horror absoluto de não conseguir se aceitar. Se você já sentiu que precisava se consertar para ser digno de atenção, este vídeo é para você. Prepare-se para a jornada levada ao extremo mais sangrento e trágico possível. Vamos entender porque, no fim das contas, o maior monstro que enfrentamos não é o tempo, mas o nosso próprio reflexo. E talvez, por um segundo, você até acreditou que estava melhorando. Elizabeth, interpretada por Demi Moore, corajosa e visceral, é o retrato da obsolência programada no mundo de Hollywood, que aqui serve como um reflexo da nossa sociedade obcecada pela juventude. Uma mulher de 50 anos é um objeto quebrado. Harvey, o produtor asqueroso, deixou isso claro em uma cena que beira o insuportável. Aos 50, as coisas param. É cruel, é seco e dói porque Elizabeth acredita nele. Ela internalizou que seu valor é diretamente proporcional à firmeza da sua pele e ao brilho do seu sorriso. É nesse estado de desespero, de morte social, que ela encontra a substância. A promessa é sedutora, você, só que melhor em todos os sentidos. Mas aqui está a primeira grande lição. A substância não cria uma pessoa nova, ela divide a consciência. Lembre-se, vocês são uma só. Elizabeth injeta o soro. Em uma cena de nascimento traumática e fascinante, Sue emerge de suas costas. Sue é jovem, Sue é perfeita. É tudo que Elizabeth sente que não é mais. Mas Sue não é uma estranha. Sue é o ideal do eu de Elizabeth ganhando vida. Na psicologia, o ideal do eu é aquela imagem perfeita que tentamos alcançar para sermos amados. O problema é que, quando esse ideal se torna real, ele começa a devorar o eu verdadeiro. Elizabeth não está apenas criando uma versão jovem, ela está criando um parasita que se alimenta de sua própria existência. E você? Você já criou um parasita desses na sua vida? A regra é clara: 7 dias para Sue, 7 dias para Elizabeth. Um equilíbrio perfeito. Mas o equilíbrio é impossível quando uma das partes é alimentada pela adoração de milhões e a outra é alimentada pelo ressentimento e pela solidão. Sue vive a vida que Elizabeth sente que lhe foi roubada. Ela é a personificação do narcisismo juvenil. Enquanto Sue está no palco, Elizabeth está em coma, servindo apenas como um reservatório de fluido vital. Perceba a dinâmica. Para Sue brilhar, Elizabeth precisa desaparecer. Isso não te soa familiar? Você já fez isso? Ignorou quem você era só para parecer melhor para os outros? Quantas vezes você ignorou suas necessidades básicas, sua saúde mental e sua essência real apenas para manter uma persona perfeita nas redes sociais ou no trabalho? Elizabeth começa a odiar Sue, mas ela também é viciada em ser Sue. Ela odeia a velha que vê no espelho a cada 7 dias. E esse ódio é o combustível que permite que Sue comece a quebrar as regras. Aqui encontra o conceito de sombra de Jung. Sue é tudo que Elizabeth reprimiu: sua ambição, sua sexualidade agressiva, sua fome de poder. Mas, ao dar vida à sombra sem integrá-la, Elizabeth perde o controle. Sue começa a roubar tempo. 1 dia a mais, 2 dias a mais, e o preço é cobrado no corpo de Elizabeth. O eu ideal está literalmente canibalizando o eu real. E no fundo, parecia que estava funcionando. E é aqui que o filme deixa de ser sobre ela e começa a ser sobre você. O filme usa o horror para ilustrar a autodestruição. Cada vez que Sue estende sua permanência, Elizabeth acorda mais degradada,
um dedo necrosado, uma perna torta, um envelhecimento acelerado. Psicologicamente, isso representa como a obsessão pela perfeição externa corrói nossa integridade interna. Elizabeth está literalmente se desfazendo para que sua versão melhorada possa continuar recebendo aplausos. Isso não é sobre o filme, isso é sobre o que a gente faz com o próprio corpo. É o corpo sendo tratado não como um lar, mas como uma matéria-prima a ser esculpida, cortada e sugada até que não reste nada de humano. E aqui vem a pergunta mais importante: por que ela não para? Porque no fundo ela já decidiu que não vale mais a pena ser quem ela é. O vício na validação externa é mais forte que o instinto de sobrevivência. Sui é o barato da droga. Os olhos de Harvey, os gritos dos fãs, a capa das revistas. Elizabeth prefere morrer aos poucos como um monstro escondido do que viver plenamente como uma mulher que envelhece. Ela se tornou sua própria pior inimiga. Ela é a vítima e o carrasco, trancadas no mesmo apartamento, separadas apenas por uma agulha e uma mentira. O filme nos mostra que o verdadeiro horror não é a velhice, mas o nojo do próprio corpo levado ao limite. E você? Você está disposto a sacrificar para ser aceito? Não dá para falar desse filme sem falar do olhar que transforma a mulher em vitrine, em produto, em carne. O personagem Harvey é a personificação desse olhar, voraz, insaciável e profundamente desumanizador. A forma como ele come aqueles camarões com a boca aberta e o molho escorrendo é um espelho da forma como ele consome as mulheres. Para ele, Elizabeth e Sui são apenas carne, uma carne que ele quer fresca, firme e descartável. Mas o filme vai além e nos mostra que o problema não é apenas o Harvey, é o público, é a sociedade que aplaude Sui enquanto ignora o cadáver de Elizabeth que a sustenta. Nós somos cúmplices, nós somos o que dão um like na foto filtrada, ignorando a exaustão e a tristeza por trás da tela. O filme critica a sociedade do espetáculo, onde a imagem substitui a realidade. Sui não é apenas uma pessoa, ela é uma imagem. E uma imagem não envelhece, não sofre, não sangra, até que a realidade bate a porta de forma violenta. Elizabeth tenta desesperadamente ser amada por um sistema que foi desenhado para odiá-la. É uma batalha perdida desde o início. O sistema não quer Elizabeth, ele quer a substância, ele quer a ilusão, e Elizabeth tragicamente também quer. Chegamos ao clímax, e é aqui que o filme nos joga no abismo. Elizabeth decide que basta. Ela tenta matar Sui, mas no último segundo, a hesitação, ela não consegue matar a única parte de si que ela ainda considera amável. Sui, por outro lado, não tem mais compaixão. Ela mata Elizabeth. Ou melhor, ela tenta apagar a fonte de sua própria existência. Mas como o filme repete exaustivamente, vocês são uma só, ao matar Elizabeth, Sui condena a si mesmo. O que surge desse ato de violência final é o monstro Eliza Sui, uma massa grotesca de carne, dentes, seios e orelhas, onde o rosto de Elizabeth tenta desesperadamente emergir. Muitos acharam o final exagerado ou trash, mas psicologicamente ele é de uma precisão cirúrgica. O monstro é a representação visual de como nós sentimos quando tentamos forçar partes incompatíveis de nós mesmos e a coexistirem sob a pressão do perfeccionismo. É o resultado final de décadas de auto-ódio, quando você passa a vida inteira tentando ser outra pessoa. O que sobra não é a perfeição, é uma deformidade da alma. O monstro quer apenas uma coisa: ser amado. Ele coloca um vestido de gala, coloca um brinco na carne viva e sobe ao palco. Ele quer aplauso que Elizabeth e Sui sempre buscaram. A reação do público, o horror, o nojo e o banho de sangue literal é a resposta final da sociedade. O mundo que exige a perfeição é o mesmo que te descarta com nojo quando você se quebra, tentando alcançá-lo. No fim, o que resta de Elizabeth? Uma poça de sangue e uma máscara de silicone que repousa sobre sua estrela na calçada da fama. Naquele último momento, antes de se dissolver completamente, ela olha para a estrela e sorri. É um final devastador. Ela só encontrou paz quando não restava mais nada de seu corpo, de sua fama ou de sua ambição. Ela voltou ao lugar onde tudo começou, o símbolo de sua conquista, que agora é apenas um pedaço de pedra no chão
que as pessoas pisam sem ver. A substância nos deixa com uma pergunta desconfortável: quantos de nós mesmos estamos dispostos a sacrificar no altar da aceitação alheia? A verdadeira substância não está em um frasco de neon. Ela está na coragem de olhar no espelho e dizer: eu permito que você envelheça, eu permito que você fale, eu permito que você seja humano. O horror não é o envelhecimento, o horror é passar a vida inteira fugindo de si mesmo, apenas para descobrir que o destino final era o mesmo, mas o caminho foi pavimentado com dor e sofrimento. Talvez você não precisa melhorar, talvez você só precisa parar de se odiar, porque ninguém sobrevive tentando ser outra pessoa para sempre. Se esse filme te atravessou também, me conta nos comentários. Eu quero saber em que momento essa análise deixou de falar de Elizabeth e começou a falar de você. Se você gosta desse tipo de mergulho no cinema e na mente humana, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e te vejo no próximo vídeo.